Bem, amigos, vamos iniciar aqui mais um vídeo dessa série nossa das experiências vividas em Angola, particularmente no Lusamba, nesse momento, trazendo aquele que foi o responsável pela geologia do projeto. Geologia tão importante num projeto como esse de mineração, onde era através dela que nós sabíamos onde estavam as pedrinhas, onde é que estava a nossa produção, onde é que nós iríamos trabalhar, né? O responsável por essa atividade, que é quem vai falar conosco aqui, é o geólogo Johan van der Street, um belga, que está no Brasil há 37 anos. Eu até faço sempre o comentário que talvez seja o estrangeiro que eu conheci que melhor português fala, e vocês vão ter a oportunidade de verificar isso. E eu vou abrir aqui para que o Johan se apresente, para que a gente possa, então, iniciar o nosso trabalho de bate-papo. Johan, fique à vontade. Ok, mãe. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com você, tá? Poder participar um pouco sobre esse apanhado de experiências, né? E dar um alô muito grande, um abraço para todos os ex-colegas que estariam nos vendo e, evidentemente, para a outra audiência. Para quem não me conhece, só dizer que eu sou geólogo de Minas, formado em Bruxelas. Minha carreira iniciou muito rapidamente na área de diamantes e eu tive, então, uma passagem de 4 anos no Brasil. Em seguida, o Diamante de Angola me atraiu através do convite de poder participar no projeto Lusamba, né? Ok. Johan, vamos então iniciar. Eu tenho aqui uma série de questões anotadas para direcionar a nossa conversa. Não quer dizer que a gente vai ficar limitado a elas, mas, de qualquer forma, fica aqui somente um roteirozinho para esse bate-papo nosso. E a primeira pergunta que eu faria é se você efetivamente teve outras experiências em África, além do projeto Lusamba. Eu iniciei, mas ainda era estudante, mas eu finalizei meus cursos com várias visitas técnicas no Marrocos, trabalhei lá em Minas Subterrâneas, né? E, em seguida, na realidade, durante a época de trabalho no Brasil, quando eu trabalhava em Minas Gerais, perto do Diamantina, nós já estávamos em contato com os responsáveis da Endiama de Angola, isso nos anos 87, 88. E, por essa ocasião, nós recebemos visitas, né, dos profissionais e, em contrapartida, eu também fui 2 vezes em missão para Angola, já naquela época, bem antes do projeto Lusamba, né? Bem antes, na realidade, da realização dos acordos de paz, né, de 91. E conheci, então, o Dundo, né, foi convidado para fazer um trabalho extenso, né, lá na região. Então, conheci naquela época a realidade, né, do que era a cidade do Dundo, com a sua, em primeiro lugar, com a sua qualidade de vida que tinha lá e também a qualidade técnica, porque eu conhecia a biblioteca técnica de geologia da Endiama e era algo, sim, fantástico, né? Fantástico, era uma coisa tão bem organizada. E, além disso, o Dundo era uma cidade muito bonita, um traçado bonito, tem, né, ainda hoje tem, evidentemente, um belo museu etnográfico, né, e tinha coleções bem surpreendentes, das outras amenidades que a cidade tinha, né? E fiquei hospedado numa das capas, né, que falam, as casas, que na época era a casa do diretor Domingos Campos. Fiquei hospedado lá várias vezes, né? Então, foi uma experiência muito interessante, que foi uma precursora, digamos assim, e também talvez um elemento de eu aceitar para ir no desafio do Lusamba. Isso porque, na realidade, a minha missão na época era conhecer Lucapa, Mesage e os rios Luembe e Xiungwe, que são 3 grandes rios lá, mas por algum motivo eu não conheci naquela época o Cafunfo e a região do Cuango. Não conheci. Foi conhecer depois, quando eu fui para o Lusamba. Você sabe que você falou aí uma coisa 2 coisas que eu vou comentar aqui, aproveitar.
A primeira foi você ter ficado na casa do engenheiro Domingos Campos, né? O engenheiro Domingos Campos, acho que fez parte da sua vida naquele momento, fez parte da minha também, quando a primeira vez que eu fui ao Dundo, e ele nos recebeu, ele, na época, certamente, na sua época também, ele era o responsável, né? O representante da Indiama no Dundo, né? Sim. Ele nos recebeu, fez uma grande festa, eu até contei essa história da festa, um desses vídeos que gravei, onde eu tive a minha primeira experiência de comer funge, que foi um fato pitoresco, porque eu fiz uma besteira enorme de comer funge sem nada, então realmente foi uma experiência inesquecível, mas o Engenheiro Campos realmente marcou, e somos amigos até hoje, uma pessoa maravilhosa, tenho por ele bastante carinho e admiração. E segundo, o próprio Dundo, né? O Dundo é uma cidade encantadora, né? E você certamente conheceu um Dundo melhor ainda do que o que eu conheci, porque eu fui para lá em 91, mais ou menos. Você foi antes, então, certamente o Dundo estava em melhores condições, né? Esse problema da guerra deteriorou alguma coisa, mas se você olhar o Dundo como um todo, né? O conceito, o próprio partido arquitetônico, urbanístico, o Dundo é uma cidade maravilhosa. O que me marcou também, isso é também assim, um aspecto que eu acho que é essencial mencionar, não é? Todos nós fomos marcados pelos voos, né? Então, o voo do Hércules, né, que eu nunca não conhecia a primeira vez, mas era um vai e vem, porque naquela época já a cadeia, digamos assim, de abastecimento da região e a necessidade de prover proteína animal trazia peixe seco lá do Benguela. Então, tinha uma triangulação de voos, algo assim espetacular, combustível também já naquela época, mas também assim o que dava ao Dundo uma coisa interessante, porque a mesa do Dr. Campos aparecia frutos do mar. Eu me lembro que assim mandava o piloto trazer e trazia lagosta, coisa assim extraordinária. Naquela época, eu nunca imaginava. Quando eu vim do Brasil para chegar lá, eu ia sentar à mesa e ter um banquete assim, sabe? É verdade, é verdade. E comer o fungo, mas eu comi com bons molhos. Pois é. Não me disseram isso, Joiô. E eu fui direto no fungo sem molho, eu me sofri bastante para poder engolir. Aliás, não consegui engolir. Mas até hoje como com molho e gosto muito. Mas são momentos interessantes de se recordar, né? Porque realmente o Dundo marcou na minha vida. Foi realmente Sabe aquela coisa que você não espera, de repente você pousa num lugar e aquela coisa maravilhosa. O museu que você fez referência, aquela é uma coisa linda, 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 linda. A capa 1, né, que é o diretor-geral, uma das casas mais fantásticas que eu vi. Eu até fiz esse comentário no vídeo. Até ar-condicionado central tinha naquela casa. Tinha os cortes de tênis, né? Também. Praças de esporte. E também mencionar, no Rio, né, um pouco mais à frente, tinha até balneário. Exatamente. Mesmo, qualidade de vida é fantástica. Você, quando foi, você fez referência a Indiama, mas na época que você foi, não era Diamante ou já era Indiama? Na realidade, já era Indiama, mas a Diamante ainda não havia sido extinta. Se não me falha a memória, a Diamante foi extinta meados de 88, ou finais de 88. E a razão que eu fui para lá como consultor, na verdade, foi devido ao fato que aqui no Brasil eu trabalhava por uma empresa cujo capital era ligado ao mesmo grupo que também era detinha ainda partes, né, da antiga Diamante. E isso abriu, digamos assim, o motivo de fazer trabalhos de inspeção para ver o que poderia ser feito para implantar tecnologia de dragagem de grande porte em determinados dos rios, né, da Lunda Norte e da Lunda Sul. Então, isso que provocou minhas viagens na época. Johan, vamos falar um pouquinho de Luzamba. Ok. Você considera que Luzamba foi o seu maior desafio profissional ou você vivenciou coisas um pouco mais emocionantes do que Luzamba?
Na época, né, na juventude que a gente tinha, sim, na época, com certeza, foi o maior desafio. Mas depois houve outros, né? Mas, sim, eu acho que assim a gente perde um pouco a noção, às vezes, a gente quer se ater ao episódio do Zamba, né? Então, vamos nos ater a ele, né? Então, naquele momento, eu já estava eu e a minha esposa, nós estávamos em Portugal, trabalhando, né? E fomos também, como eu já havia esse episódio prévio em Angola, eu tinha interesse em saber o que estava acontecendo com Angola, e, de fato, a gente viu, né? Acho que, se não me engano, foi em maio de 91, a assinatura dos acordos de Bicesse, que é outro marco importante. Sem ele, era a ideia de que Savimbi houve uma assinatura de um acordo de paz e chamando uma força internacional, a UNAVEM, para Angola. Isso motivou, eu acho, para quem observava isso, a tranquilidade de dizer, ok, agora temos que apostar, temos que ir, vai dar certo, né? É isso aí. Com essa ideia que eu fui na época convidado, se não me engano, foi você que me ligou, uma noite de domingo, 1h15 da noite, algo assim. Eu nem sabia onde você tinha encontrado os telefones, mas depois eu fiquei sabendo. E aí eu fiz uma primeira viagem para me encontrar com John Oglesby, né, que é o nosso diretor de operações, que é uma pessoa-chave, muito respeitada, para mim, um pai da ciência também, sabe? Que eu conhecia do Brasil. Então, tudo isso é ligado, né? Conhecia o John. E aí eu tive essa primeira viagem para conhecer o projeto e aí sim, batemos o martelo e voltei a Portugal e depois voltei para poder ficar, né? Inicialmente, falando nessa meses. Falando nessa sua chegada lá, eu tenho uma questão, tenho muita curiosidade de saber a sua resposta. Você realmente, quando chegou lá, você estava diante de duas grandes realidades, né? A primeira é de interagir e liderar uma mão de obra local, que tinha suas particularidades, suas idiosincrasias também. E a segunda é de interagir do ponto de vista de gestão com a empresa brasileira, que, apesar de você já conhecer o Brasil, mas essa empresa que não tinha nenhuma experiência em mineração de diamantes, né? E a minha questão é, onde é que você encontrou maior dificuldade? Foi na primeira questão, que é a liderança de mão de obra local, ou a da interação com uma empresa sem experiência em mineração de diamantes, mas que efetivamente tinha o contrato firmado com a Ingênua? O maior desafio, na realidade, também foi, primeiro, eu nunca havia trabalhado com uma empresa que tinha um sistema de gestão, né? E eu considero que a nossa empresa tinha um sistema de gestão que era muito eficaz e adaptado, né, a obter resultados em condições adversas. Então, isso é uma coisa que rapidamente eu entendi. Mas demorou um pouco no início para entender como é que as coisas funcionavam. E aí, do momento que eu entendi que se eu não correr atrás, e correr atrás do prejuízo. Então, é assim que todo mundo fazia, ou seja, eu acho que essa liberdade de empreender dentro de uma situação em constante evolução e a assunção daqueles prazos que a gente tinha e o sentido de urgência, né, que permanecia em todo momento, isso realmente eu acho que foi o primeiro grande desafio. Encontrei lá um encarregado-geral, que é o Jorge Barbosa, que eu quero dar um alô, se ele estiver vendo quando ele vê, e foi uma pessoa também que mostrou como é que a interação, né, com a turma angolana também funcionava. E vamos nos lembrar, nesse início, para chegar às minas, fazia-se todos os dias o trajeto pelo Cafunfo, a ponte de Quimango, e chegando à mina. Os operadores dos poucos equipamentos que a gente tive no início, faziam turnos de 16 horas, às vezes mais. Saíam às
5 da manhã ou 4:30 da manhã, numa única caminhonete Toyota, todos eles sentadinhos atrás na caçamba, debaixo de um cobertor, digamos assim, até que eu resolvi, vou tentar fazer uma capota para essa Toyota, e consegui. Quer dizer, dessas ideias, né? Não era para eu ligar para o Naim ou manda uma capota para mim para pôr na minha câmera. Não, eu encontrei a solução e consegui pelo menos uma melhoria, né, nesse trajeto. E na mineração, a nossa interação mesmo com a mão de obra, o local era a mão de obra do Cafunfo, na época, né? Mas no início da mina, nós não tínhamos tanta mão de obra angolana. Faltava operadores. Onde estava essa mão de obra qualificada? Toda ela em Lucapa, no Dundo, no Nesage, né? As pessoas tinham a vida deles lá. Para eles, Luzamba era muito longe, além do risco, né, que eles também sentiam, o risco que tinha nessa região. Então, nós tínhamos poucos operadores inicialmente, e a maior parte dessa mão de obra, ela trabalhava no que a gente chamava de controle das bombas, limpeza final, etc. E a interface era através da nossa estrutura, através do Jorge, através dos nossos encarregados de serviços também. Mas foi assim que começou, com apenas um veículo e 14 operadores né, dentro daquele veículo, e todos os dias ir e voltar, comer, dormir de novo na Toyota. Eu, evidentemente, conheci isso, vi que tudo isso ia mudar, porque também ninguém me disse que a coisa ia melhorar. Eu fui atrás e verifiquei com o pessoal dos suprimentos, verifiquei que a coisa ia melhorar. Portanto, a única coisa que foi, assim, no início, desafiadora mesmo, foi a condição de conseguir equilibrar, né, o nosso sentido de urgência e ter que fazer a coisa, e também da boa convivência, né, com as outras e importantíssimas funções que existiam na empresa, né? Isso Perfeito. É fato. Tá bom. Você falou ainda há pouco na sua esposa, então você vai me permitir fazer uma pergunta, falar um pouco sobre a doutora Deise. Ela trabalhou no projeto Luzamba, né? Sendo responsável pela parte odontológica, né? E eu queria que você contasse para nós aqui, você já me contou essa história, eu gostei muito, em que circunstância ela foi contratada para o empreendimento? A Deise, é importante dizer, a Deise é diamantinense, né? Então ela tem um bairrismo pela cidade dela que é uma coisa interessante, né? Então conheci minha família diamantina, então minha vida revolve ao redor do diamante de uma forma ou outra. E nós, quando casamos, em 88, nós fomos para Portugal, onde nós nos estabelecemos, né? E foi 3 anos depois que voltou a condição de eu trabalhar, né, no projeto. E aí, na época, eu fui contratado para trabalhar 4 meses, com acho que 2 ou 3 semanas em casa. E nós éramos ainda mais ou menos recém-casados, digamos assim, né? 2 ou 3 anos, acho que ainda é recém. Né? Mas não tínhamos filhos, enfim, então ela trabalhava, né? E eu me lembro que no primeiro Natal de 91, lá no Luzamba, junto com a turma das colegas das assistentes sociais, o pessoal que estava lá no Natal, porque muita gente conseguiu sair, né, no Natal, mas eu ia ficar, né? Numa reunião aí de manhã cedo, a gente ficava muito perto do heliponto, né? E aí, de repente, vem um zoom, né? Está vindo uma senhora pelo helicóptero de Cafunfo. Falei, o quê? E aí, de fato, quando fomos receber o helicóptero, quem estava lá, toda pálidazinha, era a Deise. Ela tinha conseguido, fazendo alguma... não sei como era que ela fez, mas ela conseguiu. Ela fez a viagem... Saindo de Lisboa.
de Lisboa. E chegou lá. E então, quer dizer, para mim foi muito bom. É evidente, né? Ela veio porque ela estava, de qualquer forma, tinha que estudar. Ela estava fazendo exames de equivalência, né, em Portugal. E ela estudava. Então, a gente, enquanto eu trabalhava, eu estudava, e ela também interagiu, gostou muito de interagir na época com a Bárbara e o John, e, evidentemente, com as outras mulheres, né, no projeto. Toda essa parte social era de grande interesse para ela, né? Então, já naquela época, não tinha nem previsão para ter um serviço odontológico naquele ano, né? Ia ser mais tarde, né? Isso no cronograma. Mas, enfim, lá na frente, conversando sobre isso, muitos meses depois, aí o Delmar me fez uma proposta para ela poder vir trabalhar, e ela própria montar, então, quer dizer, montar tudo que era necessário para poder instalar um consultório odontológico em Usamba. E foi feito, né? Perfeito. Então, se integrou bem lá, e a gente já se, naquela época, já estava imaginando, opa, nós vamos ter uma casa aqui, nós não precisamos ficar fazendo viagens para cima e para baixo. Na verdade, foi uma declaração de amor, né? Porque ela saiu de Lisboa, pegou um avião, foi para Luanda, de Luanda pegou um outro avião, foi para Cafunfo, foi um helicóptero, realmente. Uma prova, né? Uma prova de amor total, né? Perfeito, muito bom. Essa história é interessante. Eu só fui saber essa história quando você me contou, e quando nós fizemos o nosso bate-papo anterior a essa aqui. Não conhecia. Mas falando ainda disso, de vida de casado e tudo, porque se Lusamba, se não tivesse tido a paralisação que teve, nas circunstâncias que a gente sabe quais foram, era um projeto de longo prazo, certo? Porque Sim. a área de exploração era uma área enorme, então, certamente, possivelmente nós estaríamos lá até hoje, né? Não sei, mas muito tempo de exploração, com certeza. Eu me lembro que a Toca até hoje existe, já está com 27 anos de exploração, e ainda tem mais uns 20, mais ou menos, para poder explorar. Então, esses projetos são projetos de longo prazo, né? Qual era a sua visão, né? Visão como pessoa, como família, né? Com relação à permanência naquele projeto, né? Já que você tinha a sua esposa lá, e você tinha algum plano de vida com relação a vocês como família e você como profissional, e ela também, né? Dentro do projeto? Sim, para mim, assim, o plano era a gente se estabelecer em Angola, e inicialmente em Lusamba, ou seja, conviver e viver com o projeto. Nós nos baseamos na crença de que realmente o processo democrático ia chegar num ponto onde Angola ficasse totalmente pacificada, né? E aí nós já estávamos, de fato, de mudança, né? A gente conversava muito na época com o John Oglesby e a Bárbara, e a gente já tinha feito planos para instalar uma casa onde dois casais pudessem viver ali, depois da curva, lá, sabe, na Vila Lusamba. E isso tudo dava uma normalidade, sabe? Porque tem uma coisa, tá? Quando você trabalha assim, do jeito que a gente trabalhava, indo para o projeto sem a família, depois indo para a família e depois voltando, é um estresse terrível nas famílias e nas pessoas. Porque quando você está cansado de 2, 3 meses e chega em casa, não é? Você, evidentemente, é feliz, mas na segunda semana já começa a pensar que você vai ter que voltar. E aí vem o estresse, que você tem muita coisa para fazer também. Ou seja, é uma vida de plataforma, né? É verdade. É verdade. Só que nas plataformas o pessoal vai um mês e fica um mês em casa, ou 2 semanas, acho que 2 semanas. Uhum. E é claro que um projeto como o nosso não podia suportar esse tipo né, de regime. Então, quer dizer, eu cheguei à conclusão rapidamente que é melhor mesmo você se estabelecer no país e ficar no país. E mineração é isso, é longo prazo. Uhum. Às vezes, para voltar talvez na sua pergunta anterior, pode ser que seja interessante isso. Eu acho que a visão não gosto muito dessa palavra, mas do expatriado, né?
muitas vezes tem essa ideia de que está se sacrificando para trabalhar, né? Uhum. Caso você trabalhe porque você gosta de trabalhar, você está interessado, como eu, né, em tudo que é geologia e mineração de diamantes, é lá que eu quero estar, né? Mas, então, nós tivemos, assim, às vezes, uma outra forma de pensar, onde a realização muito rápida dos planos de ação pelos expatriados era a primeira coisa que eles queriam, não pensando tanto nos próximos anos, talvez, né? Quer dizer, e a gente tinha que trabalhar muito nessa ideia de perenidade, né? Uhum. O projeto tinha que continuar, as estratégias de implantação tinham que ser muito bem feitas e vividas e feitas. Então, isso acho que é uma talvez das visões, né, que na época toda a indústria de mineração, praticamente toda em África, trabalhava com essa ideia de expatriados, né? Uhum. Era uma coisa já, de certa forma, eu diria assim, fora do tempo, né? Uhum. O país tem que, claro, não tinha poucos profissionais no país, e a Sonangol, no meu lado, da geologia, etc., a Sonangol, que é a produtora de petróleo, ela realmente pegava todos os melhores profissionais, né? Isso era fato, né? É verdade. Uhum. Então, nós hoje sabemos que em Angola tem muitos profissionais, muita gente muito bem formada, e que hoje o país realmente está desenvolvendo projetos mineiros, né, que não precisam de expatriado, né? Uhum. Tem É isso uma aí. base muito boa. Johan, já indo já para o nosso final da nossa conversinha, eu queria saber se você tem algum ponto relevante que gostaria de destacar aqui, que pode ter agregado valores para pessoais e profissionais para você e que possa dividir aqui conosco para fechar a nossa conversa. Cara, assim, o primeiro ponto relevante, eu acho que foi de conhecer todos vocês, porque, de fato, e foi demonstrado isso através de várias interações que nós tivemos, né, ao longo do último ano, talvez um ano e meio, e todo mundo está lembrado de todo mundo que realmente teve lá um espírito de trabalho, um espírito de equipe extraordinário, né? E que isso é relevante, é algo que eu não vou esquecer nunca, eu acho que nenhum dos nossos colegas se esquecerá. Conforme eu lhe falei, depois disso eu me mantive em Angola e eu fiz a retomada de Lusamba. Eu fui do primeiro avião que pousou lá com a equipe, com Pimenta, a equipe dele, para começar a pegar uma casinha depois da outra. E na realidade, todos nós ficamos imbuídos desse espírito, né? Então, quer dizer, esse espírito continuou, tá? Continuou nesse projeto, né? Naquela região. Outros fatos relevantes, eu acho que esse é o principal, do ponto de vista humano, eu acho que é esse. Eu tive depois a ocasião de estar em Angola novamente, no final do ano 2020, voltei a encontrar algumas pessoas, né? Uhum. Não vai se lembrar. Claro, Capingana, evidentemente, também. E dá para ver que essa continuidade existe e dizer assim, poxa, tomara que, né, que o resultado dessas experiências todas leve a estabelecimento mesmo de cidades novamente organizadas, infraestrutura novamente que funcione e, com isso, uma mineração que realmente possa dar frutos, né? Frutos de longo prazo, né? Acho É que esse... verdade. Eu acho que Lusamba, particularmente, acho que havia uma vibração diferente do normal, né? E é aquilo que você está falando, até hoje. Nós estamos aqui, eu estou gravando junto com você coisas falando de 30 anos atrás, sabe? E nós estamos falando isso parecendo que foi ontem, né?
E nós sentimos isso assim, né? É interessante, você participa também de um grupo no WhatsApp, onde as pessoas interagem, as pessoas se reportam constantemente a momentos vividos naquele curto espaço de tempo que tivemos juntos, mas que foi de uma intensidade tão grande, né? E que ficou a marca, né? Marcou, é um case a ser estudado, porque efetivamente o Lusamba teve uma característica muito própria, né, de relação humana que é difícil você enxergar isso em outros lugares, né? Foi realmente algo diferenciado, não tenho dúvida nenhuma. É isso, amigo. Olha, gostei muito da nossa conversa, acho que trouxe aí para todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que não conheceram Lusamba, mas que eu tenho tido até, só fazendo um parênteses, alguns feedbacks muito interessantes, sabe, porque inicialmente eu imaginei que esse tipo de trabalho, esse tipo de, não digo brincadeira, mas essas interações que eu estou fazendo, elas poderiam ser muito interessantes somente para as pessoas que vivenciaram Angola, porque eu não vou falar somente do Lusamba, estou falando do Lusamba porque foi a minha primeira experiência, mas daqui a pouco eu vou falar de Catoca, vou falar de Chitotoro, outros projetos que eu vivenciei, e não só isso, também vou falar de aspectos pessoais e familiares. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, eu pensei que fosse somente as pessoas que vivenciaram isso. Mas eu estou tendo a grata satisfação de receber feedback de pessoas que nem conhecem Angola, estão assistindo esses vídeos, estão tendo grata satisfação até de aprender algumas coisas, de ter a oportunidade de questionar algumas coisas da vida pessoal e profissional, e fazendo dessas nossas experiências um exemplo e um ajuste para alguns comportamentos dele. Interessante isso, né? Então, é um resultado não esperado e que, efetivamente, estou feliz em estar conseguindo isso. E tenho certeza que, com essa conversinha que nós tivemos aqui agora, vamos ter mais adeptos aí dessas mudanças, né, de comportamento. E agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade para poder bater esse papo, que foi muito bom. Eu que agradeço, viu? Uhum. E, mais uma vez, um grande abraço a todos. Né? Tá certo, muito obrigado. Não dá para falar muito nome, porque... É perigoso, porque senão ele acaba esquecendo alguém, né? Então é bom não falar em nome. Né? Tá bom, amigo. Olha, mais uma vez, obrigado. De lembrança da doutora Daisy, diga a ela que estamos muito tristes por ela não contar as histórias dela, mas tudo bem, está perdoada, está perdoada. Tá bom, amigo. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Em breve, vamos falar também sobre o processo de desmobilização do projeto. Né? Esse vai ser o último vídeo da série de Lusamba e que eu gostaria desde já, convidar você a participar dele, porque a ideia é estar juntos todas as pessoas que participaram de forma mais incisiva no processo de evacuação das pessoas, no processo de embate com aquele pessoal que lá esteve, no processo de invasão do projeto, contar um pouco das histórias. Né? Então, aí vai ser um super concentrado de histórias. Vai ser. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer, porque tem muita gente, né? Cada um tem a sua história para contar, a sua emoção para passar. Né? Só uma curiosidade, eu estive ontem conversando com o Vilarim, fazendo uma prévia, porque dentro de breve eu vou gravar com ele o programa. Ele começou a falar sobre aqueles momentos, né? A visão dele daqueles momentos. Rapaz, acho que ele ficou 40 minutos falando comigo. Digo, Vilarim, não vai dar para você falar 40 minutos no dia, porque senão esse vídeo vai ser um vídeo de horas e não dá para ser assim. Mas eu gostaria muito de fazer com que aquelas pessoas que tiveram assim, mais aquela participação incisiva no processo pudessem deixar alguma mensagem, né? Contar uma história e deixar realmente uma mensagem para as pessoas que vão nos ouvir. Mas isso é mais lá na frente, ainda temos alguns bate-papo para fazer. Ok, amigo, mais uma vez, obrigado. Um forte abraço. Para você. E até já. Até já, até a próxima. Vou desligar aqui.